vamos dar início à nossa programação da noite. Eu convido o Bruno, do IEFA, para a apresentação do painel Caminhos, Expressões e Celebrações do Rosário em Minas Gerais. Boa noite, Bruno. Boa noite, muito obrigado pelo convite e pelo espaço. Obrigado. Tá ótimo, obrigado. Obrigado a todas e todos aqui presentes e os que estão nos assistindo online também. Para início de conversa, devo pedir desculpas, porque eu vou fazer uma comunicação apenas oral, né, verbalizada, então é um painel sem um painel apresentável aqui. Né. Me pediram para... Eu vim como um pesquisador, né, eu sou historiador, atuo aqui na gerência de identificação e pesquisa do IEFA desde 2022, né? E enquanto um historiador e membro à época na gerência de patrimônio cultural e material e depois da gerência de identificação e pesquisa, eu participei da elaboração, né, do processo de registro, né, que culminou no bem cultural que foi intitulado Caminhos, Expressões e Celebrações do Rosário em Minas Gerais, né, no qual nós nos referimos aos congados e reinados, né, como comumente dito, do território mineiro. Então eu vou falar um pouquinho aqui, mais ou menos, como foi esse processo e essa construção desse registro, que até o presente momento é o bem cultural registrado mais recente do IEFA, né? O registro desses reinados e congados, né, que demos um nome que daqui a pouco eu explico por quê, de caminhos, expressões, celebrações do Rosário, ele ocorreu nos livros de registro de celebrações e de forma de expressões, ele está registrado nos dois livros de registro, né? O processo foi aberto em 2020, em 4 de fevereiro de 2020, para ser exato, mas o registro ocorreu, né, em 3 de agosto de 2024, através da deliberação normativa do CONEP, número 3 de 2024, e um evento que aconteceu no Palácio da Liberdade, que talvez alguns tenham visto aqui, e espero eu, quem sabe, participado, né, vindo, no qual várias guardas, vários ternos, né, de congados e queinados de Minas Gerais compareceram, né, fizeram um cortejo ingressaram até o Palácio da Liberdade e lá acompanharam esse processo de registro. Né. Então, assim, dando uma breve definição, caso alguém não tenha uma ideia desse bem cultural que eu poderia ter demonstrado com imagens aqui, né? Vou citar, né, o modo como na apresentação do dossiê escolhemos fazer essa apresentação, né? Essas celebrações, conhecidas em diversos contextos como festas dos reinados e ou congados, são estruturadas, em sua maioria, por grupos de devotos, integrantes de ternos, guardas ou outros grupos de formação, composto por capitãs e capitães, bandeireiros, tocadores, dançadores, reis e rainhas, que têm no rosário festa do Rosário, o seu principal meio de mediação sagrada e comunitária e igrejas é a Senhora do Rosário, que é o principal eixo de devoção, né? Mas também a São Benedito, Santa Efigênia, São Sebastião, Nossa Senhora das Mercês, São Elesbão, embora em menor medida aqui em Minas Gerais, Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio, São Jorge, entre outros, e também a sua ancestralidade. Essa tradição se perpetuou ao longo dos anos por meio de um trabalho de rememoração das origens e práticas trazidas pela ancestralidade africana, articuladas a aspectos do catolicismo impostos pelo colonizador e, em alguns casos, elementos de povos originários da terra. Todas essas concepções costumam ser embasadas pela manutenção de vínculos comunitários gestados nos seios das centenárias Irmandades do Rosário, associações religiosas que historicamente se constituíram por pessoas negras escravizadas
ou libertas e seus descendentes. Né? Fim da citação. Embora essa citação geral, né, tenha atribuído aqui o catolicismo a uma imposição dos colonizadores, é bom ressaltar que no decorrer de nossas pesquisas e na construção do dossiê, nós também enfatizamos o catolicismo negro de vertente africana, né? A tradição africana católica, que é inclusive anterior ao catolicismo europeu, né? O cristianismo africano, ele é sistematizado anteriormente ao cristianismo europeu se fundamentar, e nós chamamos atenção a isso para não atribuir apenas essa religiosidade a essa celebração, essa expressão, mas essa devoção, sobretudo, apenas a uma imposição colonizadora. Existe também tradições cristãs de origem africana que, por vezes, vieram junto com esses corpos, né, que foram trazidos, né, sequestrados do seu continente de origem e trazidos aqui para o continente americano e criaram novas práticas. Né? Em todo caso, os registros sobre a informação sobre essas devoções, né, particularmente em relação à devoção à Nossa Senhora do Rosário em território mineiro, ela é muito antiga. A gente encontra, por exemplo, um registro famoso, como é o caso do livro do Antonil, né, Cultura e Opulência do Brasil, que é de 1711. Lá já há uma referência a festas de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito realizada por pessoas escravizadas na capitania mineira. Então a gente pode chamar a atenção de que anterior à existência administrativa da capitania de Minas Gerais, né, enquanto território administrativo, né, no meio da chamada Corrida do Ouro, há já essas referências das pessoas escravizadas aqui presentes que já perpetuavam essa devoção à Nossa Senhora do Rosário e a São Benedito. Né? Para a construção desse dossiê, como eu vou mencionar daqui a pouco, nós apontamos e contamos muito com embora uma pesquisa que foi realizada de uma maneira um tanto quanto breve, a escrita do dossiê foi um tanto quanto breve, mas nós contamos muito com a escuta e a participação dos detentores de congadeiros e reinadeiros. Né? Um grupo de trabalho, inclusive, foi formado e muito do que foi trazido para o dossiê foi, em parte, relacionado a esse contato contínuo com um conjunto de detentores. Né? Então, buscando não ser apenas o olhar e as leituras dos técnicos a contribuir, principalmente no que toca ao plano de salvaguarda que foi instituído aí. Mas vou chamar um pouco a atenção agora para o histórico de proteção, né? O histórico de ações que levou a esse registro dos caminhos e expressões e celebrações do Rosário em Minas Gerais. Né? Dá para chamar a atenção de início a própria Constituição do Estado. Né? A Constituição do Estado de Minas Gerais, de 1989, ela traz em seu artigo 207, no parágrafo 1º, né, que o Estado, com a colaboração da comunidade, prestará apoio para a preservação das manifestações culturais locais, especialmente das escolas e bandas musicais, as guardas de Congo e cavalhadas. Então, desde essa Constituição, setembro de 1989, a Constituição do Estado, já há essa previsão de atenção e de proteção do Estado mineiro, aqui chamadas guardas de Congo, né, que são parte desse amplo espectro de manifestações culturais, a quais a gente pode denominar de queinados e congados, embora haja também outras formas de denominação ao qual esses grupos se identificam, se constituem. Né? Para além dessa Constituição, há um histórico também de aproximação do Instituto, do IEFA, em relação a essa manifestação cultural.
Primeiro, provavelmente foi comentado aqui ontem nas apresentações da gerência de patrimônio imaterial, né, com a Stephanie e o André, mas o primeiro bem cultural de natureza imaterial registrado nos Estados Gerais aconteceu em 2002 com o modo de fazer o queijo artesanal do Cerro, né, que foi uma proteção anterior à constituição do Instituto de uma gerência específica, né, de um conjunto técnico voltado especificamente para a identificação, proteção e salvaguarda dos bens culturais de natureza imaterial. Então, lá em 2002, foi o processo do queijo, e a gerência de patrimônio imaterial ela surge em 2012. Após o surgimento dessa gerência, então, o primeiro bem cultural que vai ser protegido 10 anos depois do queijo, mas com uma maneira mais sistematizada em torno dessa proteção, foi a festa de Nossa Senhora do Rosário de Chapada do Norte, né? Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Chapada do Norte, que foi registrado no livro de celebrações, né? Num processo de registro que foi aberto em 2008 e concluído em 2013. Após, né, esse primeiro processo de registro, o segundo foi o da comunidade quilombola dos Arturos, comunidade dos Arturos, que fica aqui em Contagem, e ocorreu. Né, o processo foi aberto em 2011, mas o processo foi concluído em 2014. Ou seja, nesse segundo processo, terceiro, né, o segundo após a sistematização da gerência, o processo da comunidade quilombola dos Arturos foi protegido junto com essa comunidade, no livro de lugares, algumas celebrações e saberes. Entre eles está incluso a proteção da festa de Nossa Senhora do Rosário dos Arturos e do Congado dos Arturos. E eu estou chamando a atenção desses dois processos de registro em específico, porque eles foram, já desde o início, então, de uma sistematização de uma parte desse instituto para se pensar as proteções dos bens culturais e materiais, as manifestações relacionadas a congados e reinados já estiveram presentes, né? Então, o primeiro bem cultural registrado após essa criação dessa gerência foi a festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos em Chapada do Norte, e no segundo, com a comunidade quilombola dos Arturos, foi incluída a proteção, está no livro de registro das celebrações do Estado de Minas Gerais, a proteção da festa de Nossa Senhora do Rosário dos Arturos e do Congado dos Arturos. Após isso, né, e concomitante a isso, durante um processo que foi realizado pelo IEFA, em parceria com a Unimontes, né, Universidade Federal de Montes Claros, né, foi realizado um processo de identificação das referências culturais do Rio São Francisco. Foi um processo longo, né, que iniciou em 2012 e foi concluído em 2015, e nele também diversas referências relacionadas aos congados e reinados em Minas Gerais destacaram, apareceram, chamaram a atenção e estão presentes no material que está distribuído, né, está disponível no nosso site para baixar, quem quiser, né, o Caderno do Patrimônio Cultural do Inventário do Rio Cultural do Rio São Francisco. Né. Essa ampla pesquisa realizada entre 2012 e 2015, ela orientou os processos de registro das folias de Minas e das violas, que foi comentado ontem, foi apresentado ontem, e também chamou atenção, mais uma vez, da relevância dessas manifestações dos congados e reinados em Minas Gerais. Se não bastasse esse escopo, né, já amplo, do qual eu tenho comentado aqui, o IEFA começou a receber um conjunto de pedidos de proteção por parte de manifestações relacionadas aos congados e reinados. Então, passando esse histórico do processo dos pedidos de registro. Em 2007, a Prefeitura Municipal de Sabinópolis solicitou o registro da festa de Nossa Senhora do Rosário da cidade. Em 2008, diversos municípios do Triângulo Mineiro se organizaram e enviaram para cá, para o Instituto, uma demanda coletiva, belíssima inclusive, né, um material lindíssimo que eles
elaboraram e mandaram aqui para o Instituto, solicitando o registro das Congadas de Minas Gerais, o nome como eles colocaram. Esses municípios foram Araguari, Uberlândia, Uberaba, Campos Altos, Ibiá, Frutal, Monte Alegre de Minas e Prata. Após isso, em 2008 e também em 2009, os municípios de Oliveira e Sete Lagoas também solicitaram, no caso, um apoio do IEFA para a gestão de suas guardas e para a execução, né, uma colaboração para a execução das festas. Em 2015, a Prefeitura Municipal de Muzambinho, agora já baixamos para o sul de Minas, solicitou o registro do terno de Moçambique e terno de Congo da cidade como patrimônio cultural estadual. Em 2019, representantes do grupo de Moçambique de Dores do Indaiá, que é um município que tem diversas guardas, né, também solicitaram o reconhecimento para alguns grupos. E no ano de 2021, o município de Itapecerica solicitou o reconhecimento estadual do seu reinado do Rosário como patrimônio imaterial de Minas Gerais. Esse conjunto de solicitações, né, eu citei aqui 6, né, sendo que uma delas foi de vários municípios do Triângulo Mineiro, eles contribuíram para o Instituto pensar a respeito de que, diferente do que havia sido feito em 2013 e em 2014, no qual os registros foram relacionados a grupos específicos, né, a Irmandade do Rosário e a festa de Nossa Senhora do Rosário em Chapada do Norte, depois a Comunidade dos Arturos e sua festa do Rosário aqui em Contagem, que a gente precisava pensar mais numa dimensão a nível estadual, né? Essa expressão e essa manifestação e pensá-la de uma maneira ampla, abrangente, como já havia sido feito com as Folias de Minas, né? Que foi pensado de uma maneira ampla a nível estadual. Isso, é claro, é um enorme desafio, né? Pensar com a devida atenção a expressão em um município já dá muito trabalho, de uma festa, compreender uma, né? Entender de uma maneira ampla e ainda num espaço tão grande como é o território em Minas Gerais, é um desafio muito maior, mas compreendemos como sendo necessário, né? E aí, fizemos, então, um pedido de ajuda que foi consultar, né, detentores, né, as pessoas responsáveis pela continuidade dessa manifestação, os congadeiros e reinadeiros, né, e foi criado um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, que surgiu em 2020, foi um grupo de trabalho temporário com um conjunto de capitãs e outros detentores, né, outros desses congadeiros e reinadeiros. E com esse grupo de trabalho, o IEFA buscou a elaboração de um cadastro do patrimônio cultural. A iniciativa do cadastro, ela é uma ferramenta que o IEFA tem tomado, né, que a gente criou a partir do registro das Folias de Minas, e a ideia do cadastro é justamente essa, diante da nossa limitação para abranger o território mineiro por completo, uma limitação, inclusive, humana mesmo, né? Assim, né? Literalmente uma limitação física, posto que a gerência de patrimônio imaterial tem 3 técnicos, né? E uma gerente, a gerência de identificação e pesquisa, outros 3. Então, pensemos isso para a gente cuidar de todo o patrimônio cultural de Minas Gerais, né? O estado inteiro. Então, diante dessa limitação, que a gente tenta, claro, estar presente dentro de nós, apesar dessa limitação, o máximo possível, mas a ferramenta do cadastro é uma ferramenta interessantíssima, no qual a gente faz um conjunto de perguntas, disponibiliza no site do IEFA, as divulga, né, conta com o apoio dos municípios, para tentar, ao máximo possível, conseguir uma dimensão abrangente desse bem cultural que a gente quer compreender. Dizendo assim, pode até parecer simples, mas o primeiro ponto de inflexão, né, de reflexão é quais perguntas a serem feitas? Como que a gente vai perguntar para compreender, né, esse bem cultural para depois a gente produzir uma política de proteção? Então, por isso que a gente contou com esse grupo de trabalho.
né? Junto com esse conjunto, ainda que limitado, de capitãs, né, de reinadeiros e congadeiros, fomos pensar, fomos construir o que eles nos indicavam como a melhor maneira de compreender essa manifestação cultural. Então, né, um cadastro que foi trabalhoso, né, foi feito em várias reuniões com esse grupo de trabalho, e em 2020 foi aberto o cadastro do patrimônio cultural, que está aberto até hoje, vocês podem consultar lá no site do IEFA, né, Reinados e Congados de Minas Gerais, para que houvesse essa participação, essa abrangência, a fim de que depois a gente pudesse compreender a expressão e as diferenças dos reinados e congados em todo o território mineiro, né? Então, o cadastro ele foi aberto em maio de 2021 e tendo como um primeiro cadastro simbólico, realizado um pouco antes disso, inclusive, o da Irmandade dos Homens Pretos de Nossa Senhora do Rosário de Chapada do Norte, né? E até o momento que o IEFA decidiu pela abertura do processo de registro e para começar a construção desse dossiê, né, a gente fechou a análise do cadastro em dezembro de 2023 e até esse momento de cadastros válidos, ou seja, tirando alguns que fossem repetidos ou que tivessem respostas inconsistentes ou de outros grupos que não fossem de congados reinados que tivessem confundido e se cadastrado lá, a gente já tinha 900 grupos cadastrados, 900 cadastros realizados, né? E esses cadastros, eles nos ajudavam a tensionar ou levar a outros caminhos aquilo que a bibliografia estava dizendo. A gente consultou uma ampla bibliografia sobre essas comunidades, né? Existem muitos trabalhos realizados, inclusive trabalhos internos, né? A Capitã Pedrina de Oliveira tem trabalhos importantíssimos, a Rainha Ana Carolina também, né? A Leda Maria Martins, temos diversos grandes nomes, né, que nos ajudaram, né, nos ensinaram a compreender isso, e buscamos também, com os cadastros, uma abrangência maior, entender diversas localidades, e com outras ferramentas de aproximação também com esses grupos, compreender um pouco mais sobre essa manifestação. Eu até estava dando uma olhada aqui nos livros publicados pela editora da Comissão Mineira de Folclore. Eu vi aqui agora o da Juliana Garcia Correia, né, de Reinados e Reisados, de 2020, publicado em 2019, que se concentrou no reinado de Justinópolis, né, a guarda do Senhor Dirceu, que a gente teve muito contato aqui com ele também, né? Eu participei da visita pessoalmente ao território dele, algumas conversas com ele, e tivemos outros contatos também, e foi um entre vários outros desses detentores que contribuíram, né, que tornaram possível que a gente construísse uma peça de proteção a essa manifestação, né, a essa expressão cultural. Além disso, no ano de 2022, o IEFA lançou, né, junto com a Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, né, a Secult, o Programa de Valorização da Cultura Afro em Minas Gerais, o Programa Afro-Mineridades. E no lançamento, na instituição desse programa, né, de 2022, foi criado, né, e lançado por uma portaria do IEFA, a Portaria 39 de 2022, um grupo de trabalho Afro-Mineridades, né, que foi novamente ligado a um conjunto de detentores, aí não apenas congadeiros e reinadeiros, mas que esse grupo de trabalho, mais uma vez, nos indicou caminhos e puxou nossa orelha e ajudou em vários sentidos a pensar a proteção desse bem cultural em específicos, reinados e congados, e também de outras iniciativas que o Instituto tem tomado em relação à proteção do patrimônio negro, como, por exemplo, os quilombos em contexto urbano, que estão em processo de estudo agora, e os espaços sagrados de axé e fé, né, os terreiros, casas de matriz religiosas afro-brasileiras. Mas foi também muito importante para o processo de construção desse bem cultural, né? Bem, fora isso, a gente também foi consultar o acervo dos municípios mineiros, né?
e buscamos, via a ferramenta do programa ICMS Patrimônio Cultural, que é uma política de incentivo, né, de estímulo à proteção por via do patrimônio nos municípios mineiros, né, a gente buscou identificar o que no estado de Minas Gerais já estava protegido e o IEFA tinha acesso, tinha conhecimento em relação aos congados e reinados, congadas, marujus, marujadas e outros grupos. E nós encontramos 139 bens culturais registrados no município, né, relacionados a essas celebrações do Rosário. São 857 municípios, nós temos muita coisa, mas 139 já é bastante, é um volume bastante expressivo, a corroborar tudo isso que eu tenho falado de um processo que a gente estava identificando sobre a relevância e o vigor dessa manifestação aqui em território mineiro. Então, juntando todos esses pedidos de registro, as nossas experiências próprias em relação a outros bens culturais registrados, esses 139 bens imateriais registrados em âmbito municipal e os 900 cadastros realizados com gados reinados, a gente conseguia ter uma parcela que, sem sombra de dúvida, não diz respeito à total abrangência dessa expressão cultural em Minas, mas que nos dava alguma segurança de conseguir algo, né? Escrever algo e ainda contando com o apoio e a participação ativa desse grupo de trabalho e desses detentores com o qual nós estávamos. Então, né, buscamos construir esse dossiê pensando nessa abrangência, nessa diferenciação do bem cultural, nessa pluralidade de expressões que essas manifestações apresentam em Minas Gerais. E o primeiro ponto foi, inclusive, de pensar. Na verdade, eu estou dizendo o primeiro aqui, mas que durou até o final, o último momento do registro, que foi pensar que nome dá esse bem cultural. Né? Porque congados e reinados nem sempre significam uma leitura consensual de que ambos os nomes significam a mesma coisa. Assim como tem outros. Às vezes, para alguns grupos, se referem, ou para algumas leituras, se referem a formas de compreensão, de preservação de uma determinada ancestralidade, de determinados fundamentos que são diferentes, são diferenciados. Então, a gente foi pensando no decorrer dessa pesquisa, foi compreendendo, contando com esse apoio, e chegamos à conclusão de que um modo mais respeitoso de lidar com a abrangência dessas manifestações fossem chamá-las os caminhos e celebrações do Rosário, né, tomando o Rosário como esse elemento unificador, que, aliás, é um caminho que o IPHAN também já vinha abordando, né, o IPHAN já estava numa pesquisa de 10 anos do seu registro, né, que ocorreu recentemente, e também relacionaram ao Rosário. Então, a gente seguiu esse caminho também. Né? Citar outra parte aqui do dossiê, que ela ajuda a pensar dessa pluralidade, como é o bem cultural. Eu já vou me adiantar para terminar, porque eu imagino que meu tempo já esteja curto aqui. Né? Então, ressalta-se ainda que, mesmo tomando os reinados e congados como práticas religiosas de matriz e ancestralidade afrodescendente, não foi pretensão do dossiê abordar em detalhes elementos da ritualística e fundamentos religiosos dessas celebrações. Isso porque muitos destes aspectos são permeados por preceitos e interdições internas aos grupos, sendo transmitidos apenas em contextos específicos e para pessoas específicas. Esses fundamentos ainda podem variar com alguma intensidade entre regiões e grupos. Pensamos no tamanho do estado de Minas Gerais, né? O que torna tarefa complexa a sua descrição e definição em uma caracterização geral e abrangente. Então, tomando esse cuidado como um norte, como um orientador, nós dividimos a estrutura do dossiê, que está público na página do IEFA, quem quiser baixar lá pode ter acesso a ele, em 6 capítulos, que tem uma apresentação geral, depois uma parte mais ligada a um histórico dessa manifestação
em Minas Gerais, mas também ampliando um pouco, né, falando do cristianismo negro em África e nas Américas, né, ampliando um pouquinho isso, que a gente intitulou de As Raízes Negras de Minas Gerais. Depois, uma busca de certa aproximação ou caracterização antropológica e sociológica, que foi denominado de Celebrações, Comunidades e Territorialidades. O quarto capítulo foi uma análise sobre os cadastros do patrimônio cultural, né? O que a gente conseguiu de informação, né, a partir desse rico banco de dados. Então, foi um olhar sobre o patrimônio. O quinto já é a motivação para o registro. E o sexto, talvez seja o mais importante, são as propostas para um plano de salvaguarda do bem cultural, né, que traz como prerrogativa de sua construção que ele seja feito de maneira conjunta e consultada com os detentores desse bem cultural. Pois tem um glossário e um conjunto de apêndices que nós incluímos. Então, esse documento, ele está aí público, vocês todos podem ter acesso no site do IEFA e baixar o dossiê de registro. E enquanto um bem cultural tão recente, né, as ações de salvaguarda relacionadas a ele estão mais incipientes do que aquelas, por exemplo, que vocês ouviram ontem, relacionadas às folias e que já estão quase sendo revalidadas, né? Ano que vem, a revalidação das folias e das violas. Uma das ações importantes foi o auxílio ao fomento de ações de editais para as mestras e mestres desse bem cultural, assim como a entrega de certificados de adesão ao cadastro para as guardas, né? Têm sido feitas tanto de maneira online quanto de maneira presencial, que tem um efeito, de valorização, né? Ir em espaços, geralmente da prefeitura, algo do tipo, chamar algumas lideranças e fazer um evento, muitas vezes com participação da prefeitura, de valorização dessas guardas, por vezes a ajudam, sobretudo em lugares no qual elas são perseguidas e marginalizadas, né? Sobretudo por ser uma prática de pessoas negras, quanto também de constituir parte de uma documentação que pode ser utilizada nos documentos memoriais de acesso a políticas públicas, né? De acessos a editais e algo do tipo, né? Faz parte da construção, por vezes, da documentação do memorial de alguns desses mestres e mestras e da própria guarda. Então, em linhas gerais, só quis chamar a atenção para esse bem cultural. Estou disponível para perguntas aqui. Encerro. Obrigado pela atenção.